Está começando mais um episódio do Trilados. Eu sou Ricardo Hirsch, estou com o Fábio Carvalho, Rodrigo Roenes e Maurício Ramos, mais conhecido como Índio. Para quem não conhece, vai saber bastante história que a gente vai falar aqui, de um tempo longínquo do triatlon, mas que está ligado até hoje à modalidade que a gente tanto fala e que a gente gosta aqui. Índio, obrigado por estar aqui com a gente, cara. Obrigado a vocês pelo convite. Primeira vez que estou participando de um negócio desse aí, vamos ver como é que vai ser. Vamos embora. Valeu, Fabinho, obrigado também mais uma vez aqui conosco. Vamos falar bastante de um triatlon de uma época que a gente... Aqui é saudosista. raiz. Mas não vamos ficar reclamando do triatlon do dia de hoje, não. A gente só vai falar muito do que aconteceu, do que a gente viveu, o Índio mais do que eu, do triatlon lá antigo, convivendo com muita gente, para entender até onde o triatlon chegou hoje, que eu acho que é um pouco dessa história que a gente vive e a gente compactua, né, Índio? Do que foi o triatlon lá atrás e o que a gente continua, as amizades que a gente traz, né? Infelizmente, vários de nós estamos ali, estamos num grupo junto, nós três, né? Da velha guarda ali do triatlon. Os dinossauros, né? Os dinossauros do triatlon. Que acho que menos que se fala lá é o triatlon, né? Exatamente. Antigamente falava, hoje em dia é só pancadaria, né? Mas nada de triatlon. Só política. Indião, fala um pouquinho, a gente sempre pede para quem vem aqui gravar com a gente, falar um pouco de como chegou no triatlon, aonde o triatlon apareceu na vida, enfim, como é que você chegou ali no triatlon, cara? Bom, eu comecei desde criança praticando no clube vários esportes, natação, futebol, tênis, essas coisas. E da natação eu passei para o polo aquático, junto com o Michel Bogli, apresentador do Endorfina. Apresentador do Endorfina. A gente cresceu junto. E do polo aquático, eu passei para o motocross. Foi uma mudança meio radical. E o Michel ficou no polo. E no motocross eu fazia preparação física para aguentar as corridas. E tinha corrida, tinha um pouquinho de bicicleta e tal. Daí o Michel inventou essa história de, putz, vamos fazer um triatlo. Não sabia nem o que é teatro. Não, triatlo é assim, corre, nada e tal. E aí ele foi fazer uma prova, acho que, se não me engano, em Angra dos Reis. E voltou, a gente morava no mesmo prédio, encantado com isso. Falou, olha, foi legal pra caramba, tal, vamos fazer. Eu falei, beleza, vamos encaixar no meu treino de motocross esse negócio de triatlon, né? Não tinha noção. E aí... Que ano isso? Isso foi em 87. Acho que 87 foi o ano que teve o Ironman em Angra, né? Isso, mas não era Ironman, nem pensava, nem sabia que era Ironman na época. Aí... eu comecei a treinar junto com ele, a gente comprou a Caloi 10, né, igual essa que tá aí atrás aí, a gente começou, eu peguei do meu pai, ele comprou uma, a gente começou a praticar. E a primeira prova que eu fiz, na verdade não foi triatlo, foi um biatlon, aqui no Projeto Aqua. Que aqui hoje é a Nova Faria Lima, que era a Nova Faria Lima, que era acho que 500 metros de natação e 5 de corrida, eu não lembro exatamente. A gente começou no biatlo, daí foi triatlon, as provas de Santos, Troféu Brasil, que na época não era Troféu Brasil, acho que era o Cid que organizava, Cid Cardoso. Depois veio o Núbio e assim fomos fazendo as provas aí. Na medida foi passando os anos, a gente foi aumentando um pouquinho as distâncias até chegar na distância Ironman, que foi onde o máximo que eu fiz, não passei disso. Que Iron que você fez? Porto Seguro? Eu fiz o primeiro em 95 no Havaí, Kona. E depois eu fiz todos os Portos Seguros. E daí eu fiz os de Florianópolis também desde o início. Até acho que 2013, acho que foi o último que eu fiz. E 95, Kona, como é que você chegou lá? Porque... Foi engraçado. Então, foi engraçado, porque eu sou amador, nunca tive índice para ser profissional. Eu sempre andei lá atrás, eu fazia por vontade mesmo. Então não tinha como conseguir a vaga. Mesmo naquela época que tinha menos atletas participando, era difícil para mim, mas você tinha a loteria. E tinha muito menos gente participando da loteria, né? E a loteria era uma loteria meio vai Corinthians, que você ligava lá, a organizadora lá da prova da Alveia chamava Sharon Way, que você ligava, mandava um e-mail. E-mail não, era fax. Carta. Acho que era carta, a gente mandava carta, eu sou brasileiro. A carta você tinha que colocar um motivo, era quase um application de MBA, você tinha que explicar quem você era, convencer. Eu sou índio aqui, tenho vontade, sou aqui da terra do Piniquim, você vai realmente. I'm Indian. E a gente fez dessa maneira, alguns amigos que queriam fazer a prova, e isso era no primeiro semestre de 95. E em junho
eu fui pro Race Across America com o Michel, com o João Paulo, o Diniz e com o Seco. Com o Seco. Participar como staff. E durante o Race Across America, eu recebi uma ligação de um amigo nosso aqui, do Maurício Rabelo, aqui do Pinheiros. Falou, Indião, onde você tá? Eu falei, tô aqui no Race Across America. Você não sabe a notícia que eu vou te dar. Saiu tua vaga pro Havaí. Cara. Falei, meu, não acredito, cara. Tava no meio do Race Across America como staff, não tava treinando nada. Falei, puta, tem uma pauleira aí até outubro, né? Então foi muito legal. Eu tava no meio do run, recebi essa notícia, foi fantástico pra mim. Pô, que legal, cara. Que legal. Fui eu e mais 2 amigos do Pinheiros, o Gerson Pozelli e o Edu Gilher, o Leclerc. Pô, e foi uma galera aquele ano, né? Teve bastante gente. Foi um ano muito legal. Giovanni, Butenas, Cris Carvalho. Mó galera, cara. Tinha meu Ribeiro Ribeiro. pra variar, né? O Ribeiro era, né? Todo ano. O velhinho lá do Rio. Putz, foi uma galera. Foi muito, muito bacana. Que legal. E essa experiência do Race Across America, pra quem não sabe, é cruzar os Estados Unidos da costa leste à costa oeste. É, né? é uma prova de 5.000 km de ciclismo que você pode fazer uma equipe de 4. Na época só tinha equipe de 4, equipe de 2 ou solo. E a gente foi com uma equipe de 4. Os ciclistas eram o João Paulo Diniz, o Michel Bogli, o José Carlos Seco e o Kid, filho do Cid Cardoso. E eles me convidaram para ir como staff. É uma prova non-stop, né? Você vai da largada até a chegada, você não para, vai revezando. E a gente terminou em 95 em terceiro lugar, se não me engano, com 5 dias e... Eu não lembro exatamente quantas horas de prova. Foi isso aí. A gente ficou em terceiro lugar. A gente voltou em 97, ficamos em segundo, com a equipe de 4 também. E depois eu voltei com o Michel e com o Seco, com o Zé Filho. Zé Filho em 2001. Em 2001, que a gente ganhou na categoria de eles dupla. bateram o recorde da dupla na época, no ano, né? É uma experiência legal isso aí. É, né? E é uma prova que, é óbvio que não é tão cansativo pro staff como pro competidor, mas é um desafio, porque... Tem, um desafio de sono, Big Brother. Exatamente, é um Big Brother, vários dias, uma semana, num espaço não muito maior que esse que a gente está aqui, no motorhome, nos carros. E eu costumo falar que se você fizer um gráfico, tanto dos ciclistas quanto dos staffs, a prova inteira é assim. Porque uma hora um tá cansado, o outro não tá, e depois esse que tá cansado no começo, você fala, o cara nem começou, o cara tá ruim, depois ele melhora, o outro piora, e assim vai, tanto os ciclistas quanto o staff. Eu tive... eu participei 4 vezes do Race Across America, sempre como staff, e eu sempre vi isso lá. E até um ano que eu fui o chefe de uma equipe, que é do Ricardo Arapi, que era uma dupla com o Alexandre Ribeiro, que a gente ganhou a prova, foi legal pra caramba. E é difícil ser chefe de um monte de gente num espaço tão pequeno, assim, por tanto tempo, com você se privando de sono, de banho, de tudo, é complicado. Mas no final o resultado é legal pro cara. Porque a brincadeira do Big Brother é quase uma prova de aventura, né? Exatamente. Porque assim, você fica tem privação do sono, de alimentação, de higiene, porque você fala, não, mas tem tempo. Não dá pra... mas ele vai pedalar, sei lá, 30 quilômetros. Fala, então, mas... Enquanto ele pedala, você tem que... Um carro acompanha, o outro passa, daí você tem que preparar o outro ciclista, você tem que recuperar o outro, não pode perder, errar o caminho, porque você também tem que fazer a navegação, né? Navegar, erra caminho, dá um monte de coisa errada, dá briga, sempre é assim, mas funciona, mas é legal. Você fez na época do mapa ainda, né, cara? Era do mapa, GPS, tudo, não tinha nada. E a gente errava caminho, cara, a gente errava. Imagina. Pô, teve prova, eu não lembro, eu acho que foi uma equipe que foi com o Márcio Milan na época, que foi uma das últimas que teve com o mapa e que erraram, mas assim, erraram, tipo, foram 2 horas pro lado errado e o ciclista continuou, assim, sabe? O carro foi atrás e o carro que ia estar na frente foi 2 horas pro caminho errado, daí teve que voltar. Meu, foi um auê, cara, que... E acontece, cara. E acontece, né? Porque é uma decisãozinha de uma rua que tem uma avenida, né? É uma referência, uma saída alguma que coisa. você tem na estrada. Eu não sei como é que tá hoje em dia. Porque hoje em dia acho que tá mais fácil, com GPS, com aplicativo e tal. Mas mesmo hoje em dia, o Michel falou que dá pra errar também. E é duro você errar com o cara pedalando lá, né? Você tá dirigindo o carro, é uma coisa. O outro tá pedalando lá 3, 4, 5 dias. Você dá uma errada de 5 km, é bastante. Não, porque se for 5 tá bom, né? Porque 5 pra ir, 5 pra voltar. Agora o problema é errar 30, né? Eu nunca me esqueço uma vez... É mais do que o trecho que normalmente se faz. A gente foi em 95 e 97. 97, na segunda vez que eu participei... Que os ciclistas também era o Seco, o Michel, o João Paulo e era o Mauro Ribeiro.
Um ciclista, o único que ganhou a etapa do Tour de France, né? A gente tava no meio da prova, no meio dos Estados Unidos, acho que era Oklahoma, se não me engano. Eram umas 3 horas da manhã, eu tava dirigindo, acho que era o cabeça da Pedal Power que tava navegando comigo, e o Seco pedalando. 3 da manhã, puta, aquele marado, nada acontecendo. De repente o Seco me chama, encosta. Fala, Seco, o que você quer? A gente tá certo no caminho? Eu falei, meu, acho que sim, ô cabeça, olha aí, nós estamos certo? Cabeça, vê. Nós estamos errados, Índio. Eu falei, Seco, como é que você sabe que a gente errou? Ele falou, eu não lembro da porosidade desse asfalto. Que ele tinha feito 2 anos antes, ele lembrava da textura do asfalto. Eu falei, olha que o cara é louco, meu. O cara tá aqui 5 dias pedalando, mas ele tá lembrando da textura do asfalto. E ele falou, a gente tava errado realmente, tinha errado pouco, uns 3 quilômetros a gente voltou, mas é muito louco isso, né? Que legal, cara. O Seco, pra quem não sabe, também baita ciclista, né? O Mauro Ribeiro também. Se aventurou no triatlo um período, né? Sim, Fazia sim. umas provinhas. Ganhava. Sim. Pedalava muito. Ô, Indião, como é que foi essa história de viver essa experiência da mudança do triatlon? A gente tínhamos um contato, você muito mais com o João Paulo, do olhar dele e da família ali. É óbvio que muito através do Pão de Açúcar, né? O incentivo que ele deu pro triatlon. Porque ele fazia as coisas dele, né? Que nem o Race Across America. Mas era muito para ele, mas ele tinha um olhar muito bom pro mercado, né? Pra tipo, cara, vou fomentar isso daqui. Ele acreditava. Como é que você, cara, você era amigaço dele, enfim. Como é que era esse olhar do João Paulo ali? Como é que você vivia com isso, cara? Ele sempre foi um cara super preocupado com isso, em agregar. Não só no esporte, pessoas, amigos, tudo. E como o esporte era a paixão dele, ele é como você falou, ele fomentava, ele incentivava, ele patrocinava. Então, tudo que a gente ia fazer, qualquer programação, mesmo viagem, família, tudo tinha que ter o esporte. E ele queria agregar a gente. Então, foi uma perda, assim, um negócio que é até difícil para mim falar. Mas foi um cara que... O Brasil perdeu um grande cara, o esporte brasileiro. É um cara muito generoso. Pessoas que não conheciam achavam ele meio fechado e tal, mas é um cara super bacana. Vocês aqui que conheceram podem falar dele como eu tô falando aqui também. Mas sim, foi um cara super importante, que foi uma perda assim irreparável pro esporte brasileiro. Eu quando né, a gente recebeu a infeliz notícia, inclusive quem deu foi você, né? Lá no grupo. Aquele choque, enfim, mas passado isso, né, eu conversei muito com meu irmão e eu falava, cara, eu falei assim, o quanto o mercado da corrida e do triatlon deve a eles, né, a família ali. Ele mudou a vida de muita gente. Porque, cara, só assim, a maioria das assessorias esportivas, a maioria das pessoas que correm, que fazem triatlon, vieram de iniciativas deles, né? Maratona Pão de Açúcar, né? Quem que hoje tem 40 anos, 45 anos de idade ou 50, né, que é de assessoria ou que é dono de assessoria, não participou. A grande maioria, cara. A grande maioria, né? E isso é uma coisa que, óbvio, eu acho que era muito claro para eles, até porque eles continuavam, de fato, fazendo, até muitas vezes na física, não era nem na jurídica, né? Porque eles sabiam da importância do quanto isso o DNA poderia trazer, da família, né? Ali, né? Era muito na física. Isso muita gente não sabe. Ele ajudava muita gente que ninguém sabe. Eu também não sei, mas eu sabia que, nas entrelinhas ele ajudava muita gente mesmo. E acho que era até uma... Bem, não era nem o que a gente ia falar aqui a pauta, mas enfim. Eu acho que era até uma maneira dele ser um pouco, entre aspas, mais fechado pro mundo. Era até um pouco de receio com relação a isso, né? Porque ele era um cara que queria ajudar, queria fazer, só que ele também sabia que do outro lado muitas vezes tinham aquelas pessoas que só chegavam perto, né? E não é ele, é qualquer um, né? Para qualquer um. Então, em alguns momentos eu encontrava ele assim e ele até vinha ser mais próximo de mim por receio de tipo, pô, eu sei que a gente vai conversar e a gente divide as mesmas coisas, já fomos pra estrada várias vezes junto, e eu sei que você tá conversando comigo porque você tá conversando comigo, e não porque você quer alguma coisa minha,
né? E de fato, e daí ele se abria, e ele era um outro cara diferente do que todo mundo via, né? A gente se conheceu através do esporte, no clube, por causa do triatlon, tudo, e é exatamente isso que você falou, ele sempre foi assim. E quem tinha um pouco mais de intimidade, você ia conhecendo um cara um pouco mais, um pouco menos, né? Mas é difícil falar dele, cara. É difícil, É né, difícil, mas foi um cara, muito bacana. O cara tá aí. O projeto do Jura, ele sempre ajudou, sim, né? Sim, estão ajudando ainda, a família vai continuar. Eu ajudei um pouquinho a costurar isso, eles vão continuar incentivando até as Olimpíadas agora. E depois vamos ver com o conselho lá da empresa como que vai ser. Mas tá andando o negócio, sim. O NAR também tá andando, né? Que é a Península, né? Que a Península cuida. Então, assim, o legado que ele deixou aí é um legado grande. Até você pode falar melhor, né? Dos atletas, né? Ele mudou, como eu falei, ele mudou a vida de muita gente, né, cara? É um cara que veio nessa existência aqui e fez a diferença, né? É o que eu acho, assim. O cara mudou a vida de muita gente, incentivou demais o esporte. Você lembra? Ironman de Porto Seguro de 2000? 98, não, 98. 98, 99, 2000. 2001 foi Floripa já, né? 2001 foi Floripa. Foi o primeiro então, o ano... Aí você me lembra muito bem que eu tava morando nos Estados Unidos, o dólar explodiu nessa época. Então, ninguém tinha grana para fazer inscrição. E aí, ele arcou com metade da inscrição de todos os atletas da prova, cara. Porra, eu lembro o Ironman de Floripa 2001, a Casa Pão de Açúcar. Parecia Ironman Pão de Açúcar. Era na esquina da avenida principal com a Búzios. Mais de 100. Na frente do Rio Campanário. É uma referência até hoje, cara. Tinha mais de 100 atletas Pão de Açúcar. É isso. Né? Que ajudou tudo. Eu lembro que veio um cara de... Eu não sei se você lembra dessa história. Em 2001, um cara de Goiânia, pra fazer a prova, ele veio pedalando de Goiânia. Com a bicicleta, a sapatilha dele era o tênis... Ele adaptou o taquinho no tênis. No tênis, ele cortou o tênis. Aí chegou lá, descobriu o cara tal, falaram pro João Paulo, ele já adotou na hora. O cara virou Pão de Açúcar, deu sapatilha pro cara, tudo. Foi legal essa história. Então acho que são exemplos, né, cara? Eu tenho uma história do João Paulo. Cara, foram pouquíssimas as chances que eu tive de conversar com ele e tal, mas... Aí antes dele morrer, a gente tava trocando ideia, cara. Porque o Jura falou pra ele, cara, você precisa acertar o seu feat com o Fabinho, não sei o quê. Daí eu tinha encomendado umas peças pra fazer o feat dele e eu ia fazer o feat dele já nas próximas semanas. Mas quando ele faleceu, um amigo delegado contou a história e aí hoje eu fui verificar se era verdadeira, né? Quando o Clarindo sofreu acidente lá em Santos, tava um rapaz, o Jacó, junto com ele no acidente e o Clarindo faleceu na hora, o Jacó ficou hospitalizado muito tempo. O João Paulo foi no hospital visitar o Jacó. Não conhecia o Jacó, né? Não conhecia. O João Paulo gostava muito do Clarindo. Aí ele foi no hospital visitar o Jacó. Chegou lá, parece que deixou um cheque em branco. Falou, não sei se é isso realmente que aconteceu, mas... Falou, cara, o que você precisar de mim é só me contatar. E hoje eu liguei pro Jacó, que é um amigo nosso que pedala com a gente, perguntando se era verdade, né? Ele falou, cara, é verdade, ele me ajudou muito. Porra, esse tipo de generalidade. Um cara com tantos afazeres que ele tinha, pegar um helicóptero, um carro, ir até Santos para visitar uma pessoa que ele nem conhece, né, cara? É de se tirar o chapéu, né? E em troca do anonimato, né, cara? Sempre. Exatamente. É isso aí. Porque a gente ouve muito, né? Assim, as pessoas... Não, porque eu ajudo e eu não precisava contar, mas tá contando, né? E, assim, isso que eu te falei, nos bastidores ele ajudava muita gente, cara. E sempre com isso aí. Ajudava pelo prazer de ajudar mesmo. Exatamente. Né? Por querer fazer o bem ali, por identificar às vezes que a pessoa precisava, enfim, ou às vezes nem precisava, mas ele queria ajudar. Né? Enfim, fazia acontecer. E como é que foi, Índio? Aí depois, vamos voltar aqui pro triatlon. Como é que foi depois de você estrear em Kona, cara? Assim, primeiro, como é que foi fazer Kona? Porque você nunca tinha feito um Iron, chegar lá e... Eu tinha feito os meios Ironman, Porto Seguro, tudo. Daí eu voltei do Race Across the America, final de junho, julho. Falei, tenho 3 meses aí pra socar o pau, pra treinar pra eu conseguir terminar a prova. Eu queria ir lá terminar a prova, foi isso que eu fiz. E aí, no Race Across the America, quando eu recebi a notícia, eu contei pro João Paulo. Meu olho do cara vidrou. Putz, falei, vamos lá comigo. Vamos lá comigo me ajudar lá. Dele, tá bom. E na época, como ele também era patrocinador do Ironman Brasil e tal,
Eu falei, vamos lá, se você gostar, no ano que, no 96 você volta e tenta fazer a prova. Se inscreve aí, faz a loteria. Se é patrocinador, quem sabe a moça lá, a diretora, te dá a vaga e tal. Ele fechou. Aí nós fomos pra Havaí junto. E ele foi lá pra ficar com a bandeirinha pra me dar na chegada. E ele ficou lá. Daí eu cheguei e tal, ele, bom, ano que vem agora você volta comigo que eu vou fazer. Eu falei, tá bom. Daí em 96 eu fui com ele, ajudar ele lá. Então foi uma puta experiência. Havaí, cara, quem já teve a oportunidade de ir ou de fazer, é assim, acho que é a prova mais legal que tem do triatlon, né? Pelo menos pra mim. O simples fato de ir lá terminar, eu fiz 14 horas e 24 minutos. Não lembro até hoje, a prova inteira foi incrível. Andei pra caramba no final, mas putz, meu. Pra fazer vale a pena, né, Índio? Foi até lá, né? Exatamente. Vou usar a prova bastante. Tem 17 horas pra fazer? Vamos fazer. Mas foi incrível, cara. Daí de lá, daí foi o meu primeiro Ironman. Depois eu comecei a fazer as outras provas. Viemos pro Brasil, fizemos Porto Seguros todos. Que era 2/3? Era meio, 2/3? Mas né? Eu fiz todas. E daí depois eu fui com eles pra Alemanha fazer rote lá. Cara, é uma prova que eu quero fazer ainda. E daí Andréia, espero que a Andréia não esteja assistindo o que o Fabinho acabou de falar aqui agora. É uma prova que essa prova é legal pra caramba, cara. Subidona. E assim, depois do primeiro, você fica. Você tomou a picada do bicho, né, meu? Aí vai embora, né? E se a vida tá conspirando a favor, né? Tipo, tá encaixado ali a rotina de treino e tudo. É questão de você manter aquilo ali que você vai fazer, porque já você foi construindo. Daí eu tive uma história trágica pra mim, que tava o João Paulo também. A gente teve algumas passagens na nossa vida, nossos 30 e poucos anos de amizade, fortes. Uma delas foi em 99. Estava treinando pro Ironman de Porto Seguro. Faltavam acho que 2 semanas ou 3 pra prova. E a gente ia fazer o nosso treino longo de ciclismo, aqui em São Paulo. E eu nunca fui pedalar de carro. Eu saí de casa, a gente encontrava aqui no Gima, na Faria Lima. Passava na frente da casa dele ali. A gente saía junto. E era um sábado, a gente tinha combinado de pedalar 200. Ia até Campinas e voltava. E eu não sei por que eu me atrasei. Eu nunca atrasei. Eu chego antes. Alguma coisa aconteceu, eu me atrasei. Banheiro, aquela famosa ida do banheiro da manhã. Não é raro comigo acontecer isso. Eu acordei atrasado, como era um treino importante. Eu falei, quer saber, eu vou pegar o carro, eu vou até o primeiro posto da Bandeirantes, paro o carro lá, pego a bicicleta, venho no sentido contrário, cruzo com o João, ele tá indo. E fiz isso, peguei o carro, fui rapidinho até o posto ali não sei quilômetro, que é aquele posto BR, o primeiro da estrada. Parei e comecei a voltar no acostamento, no sentido na contramão mesmo, pra ver se eu cruzava com ele indo. Vim até a Marginal e não cruzei com ele. Aí peguei e falei, bom, sei lá que você já passou. Bom, vou fazer o treino, tô aqui, fui embora. E eu também nunca levei celular, nunca levava celular. Mas eu vou levar porque vai que ele me liga, uma coisa. O celular era aquele tijolão. Botei o celular e levei. Quando tô lá em Campinas, toca o meu telefone. Aí eu peguei, parei, falei, deve ser ele, pra atender. Era meu pai. Onde você tá? Tô em Campinas, fazendo o quê? Eu tô pedalando. Volta já pra cá, aconteceu. Minha mãe faleceu. Minha mãe morava no Guarujá. Ela sofreu um acidente no banheiro, caiu, bateu a cabeça e morreu. Eu tava lá em Campinas, cara. Falei, o que eu vou fazer, cara? Vou ter que começar a voltar pedalando. Me pedi carona, tal. Daí eu comecei a voltar e o João Paulo nada. Aí voltei, a hora que eu fiz o retorno, peguei a estrada, parei num posto de gasolina e falei, vou pegar uma carona aqui pra alguém. Os caras vão achar que eu vou assaltar e tal, mas peguei, levantei a camisa e falei, parei num posto de gasolina num cara, falei, preciso de uma carona, aconteceu isso, cara, não posso dar. O cara ficou meio desconfiado, sei lá, cara, com a bicicleta. Cara, peguei a bicicleta e comecei a voltar. Chegou naquele posto onde tem o Hopi Hari ali, o Serra Azul. Serra Azul. Falei, não, aqui eu vou conseguir uma carona, meu. Vai ser pro bem ou por mal. Porque imagina a minha cabeça. Ali você ainda tava uns 30, 40 quilômetros do posto que você parou o carro. Pô, tava 1 hora, né? Daí eu parei num posto, tinha um cara abastecendo um carrinho branco, eu lembro direitinho. Falei, amigo, eu vou te contar uma história, você não vai acreditar, mas eu não sou bandido nem nada, aconteceu isso. O cara, não, irmão, pode entrar no carro aí. Tu botou no carro. O cara era pastor de alguma igreja, não sei. O cara vai falando umas coisas legais pra mim. Eu vim embora. Aí eu liguei pro João Paulo, daí, enfim, foi uma coisa bem triste. Daí, faltava 2 semanas, acho que 2 ou 3 pro Ironman. Minha cabeça, né, meu? Daí eu falei, quer saber? Eu vou fazer a prova. Vou fazer pela minha mãe. Foi o melhor Ironman que eu fiz na minha vida. Pra mim, meu tempo, tudo foi...
Que legal, cara. E o Isso João em foi Porto Seguro. comigo, tudo. Hã? Isso era Porto Seguro ainda. Porto Seguro, 99, isso aí. Legal, né? Eu fiz lá em 2000. 2000. Acho que foi o último, 2000, né? Foi o último. Era dura. A prova era dura, né, cara? Dura. 300 pessoas. Agora, tem uma largavam. história, contrapartida engraçada de Ironman também. Eu não lembro que ano que foi Floripa. A gente tava solteiro, eu e o João Paulo. E ele era sócio de uma balada lá em Floripa, lá, uma boate. Ia ter uma festa... Aquelas festas absurdas no dia do Ironman. E a gente não tinha treinado. Índio, faz rápido. Não. Não. A gente não treinou, a gente não ia fazer a prova. Daí, eu falei... A gente já tava inscrito, mas a gente não tinha treinado nada. 0,0. Tava fazendo treino normal, rotineiro, mas não pro Ironman. Ele falou, vamos pra lá. A gente tá inscrito, a gente nada e dá uma volta no circuito, 90 km de bicicleta. Depois a gente corre um pouquinho, assiste ao resto da prova e vamos pra balada à noite, pra festa. Falei, fechou. Fomos pra Floripa. Aí... Fizemos uma natação junto, a minha natação um pouquinho mais rápida que a dele, esperei ele pedala um pouco mais, melhor que eu, né? E fomos pedalando junto. Demos os primeiros 90 km, a volta de 90. Aí tava um puta dia gostoso, tudo. Falei, ô negão, vamos mais um pouco aí, cara. A hora que a gente encher o saco, a gente para. Tá bom. Fomos mais um pouco. Fizemos 180. Aí o combinado era, bom, a gente faz os 180, aí corre uns 5 km só pra dar uma soltada, para, assiste o resto da prova, depois da noite a gente vai pra festa, tá bom. Aí a gente... Acabou os 180, parou, daí ele saiu pra correr devagarzinho, ele correu uns 3, 4 quilômetros. E naquela época, aquele ano, o circuito da corrida, você saía pra correr da área de transição, dava um laço, uma volta de 11 quilômetros e passava pelo pórtico de chegada, e aí você saía pra correr o resto da maratona. Ele correu uns 3 quilômetros, falou, vou parar. Falei, eu vou até o 11 ali, que é na chegada. A gente se cruza daqui a pouco, tá bom. Ele parou, foi embora. Eu fui até o quilômetro 11, no pórtico, peguei, fiz as contas, falei, mesmo que se eu andar pra caramba, dá pra terminar. Dá pra ir pra balada. Não pra balada, dá pra terminar a prova. Fiz a prova, cara. Terminei, andei pra caramba, mas terminei. Bom, acabou a prova. Tinha ficado um cara que trabalhava lá pro João, ajudando a gente. Acabou a prova, tudo arregaçado, moído. Ele tava me esperando lá, o Casadei. Daí ele me levou pro hotel. Aqui tá chegando no hotel, o João Paulo tava descendo já prontinho pra balada, roupa de festa, tudo. Pô, tô te esperando aqui há 2 horas, onde você tava? O negão tá aqui, ó, tem mais uma medalha de finish. Ele ficou puto. Foi pra balada e eu fui dormir, né? Eu terminei e você não, né? Mais um aqui, ó, pra conta. E depois, Índio, você falou que fez vários anos Floripa. A gente fala muito aqui de uma época nossa, mas a gente vê que o esporte mudou e eu acho que mudou para melhor, assim. Eu acho que a gente não pode ser saudosista de querer achar de que porque a gente faz desde a década de 90 era mais legal. Na realidade, a gente fez parte do momento onde o esporte foi desbravando e encontrando um caminho e hoje o esporte tá aí pro mundo inteiro. O caminho tá traçado. Tá traçado e isso não quer dizer que ninguém é melhor que ninguém, né? Eu só acho que mudou como é que é. Como é que você vê o triatlon hoje? Assim, não digo só o Ironman, eu digo o triatlon de uma maneira geral. Assim, como é que você vê? Porque, cara, eram menos provas, praticamente todo mundo se conhecia, e hoje é um pouco diferente disso aí, cara. Na nossa época, o que ele tá falando, era 100 pessoas numa prova, era muito. 200, né? Hoje em dia tem, sei lá, qualquer prova é 1.000, 2.000, 3.000. Eu tô um pouco fora agora do triatlon. Eu faço uma provinha do Nube ali, vou pro Troféu Brasil e tal. Eu não tô muito. O que eu vejo hoje em dia é através de mídia social, essas coisas, que o negócio ficou virou assim um glamour, né? Na minha época, parece que eu tenho 100 anos, né? Mas era muito mais, assim, na parceria, vamos fazer junto, não sei o quê. Hoje em dia eu vejo um pouco de competição. Você fala, você fez Ironman, cara, pra que tempo você fez? É que nem maratona. Antigamente o cara fazia uma maratona, era um negócio. Hoje em dia você vai fazer uma maratona pra quanto? Pra baixo de 3? Parece que dá uma... Deu uma banalizada? Dá uma banalizada, entre aspas, assim, do negócio. Mas assim, é uma coisa natural que você tá falando. O esporte cresceu, a tecnologia tá aí, um monte de equipamento. Assim, é uma mudança natural. Eu não posso falar muito porque eu não tô muito competindo dentro agora, então eu não tô dentro. O que eu vejo é o que eu vejo através de mídia social só.
vejo muita competição de egos, né? Exato. E que na nossa época não era. Nessa época era meio porradaria, né? Que a gente falava. Um xingando o outro, brincadeira e tal. Era mais tiração de sarro, né? Era uma coisa mais saudável, eu acho, na época. Sem Dia a tirar o dia, mérito né? de hoje em dia, não, né? lógico, era diferente. É diferente, é diferente. Não quer dizer que era melhor ou pior. Não, era de jeito diferente. nenhum. Tá? O esporte tá aí crescendo pra caramba. Quando a gente começou, era o início do esporte praticamente. Aqui no Brasil era início praticamente, né? E assim, eu acho que o motocross mudou, né? Hoje você continua ainda ligado pra moto, um pouco diferente. Você até Sim. fez uma trip que você vai falar daqui a pouquinho, mas que também mudou, né, Índio? Tudo Que era mudou. Equipamento. Tudo mudou. Depois eu, junto com o triatlo, eu comecei a correr rally. E também foi uma mudança absurda. Eu parei em 2007. Corri 10 anos. E também, de lá pra cá, mudou muito. Foi a mesma mudança que o triatlon teve no rally, nos outros esportes que eu vivi, também tiveram também. Se a gente for pegar... Não precisa nem pegar a Dakar, né? Mas você pegar o Rally dos Sertões, o que era em 2000 e... Então, comecinho Sertões. dos anos 2000, né? Eu corri 10 Exato. sertões. Exato. Pra você pegar o que hoje hoje antes eram 15 loucos, né? Não, os Hoje sertões, você tem, antigamente, você pegava 2 amigos, botava uma saveira, uma moto em cima, ia pra lá, a barraquinha e se virava. Mas hoje em dia tem que estar em estrutura quase, parece Fórmula 1, cara. Motorhome, caminhão, a coisa tomou um corpo muito maior. Muito forte, né? muito maior. É. E como é que foi essa trip aí que você fez, essa última viagem de moto aí? Conta. Puta, essa última eu fiz agora, foi semana passada. Né? Então, a gente vem fazendo... Quando eu parei de correr, voltar um pouquinho a história, junto com o triatlo, eu comecei a competir rally de quadriciclo, na época. Eu corria de motocross, depois eu comecei a fazer triatlo, depois eu voltei pro automobilismo, mas correndo de quadriciclo. E eu comecei a correr esses rallies de cross-country, de distância mais longa, e o maior que eu corri foi os Sertões. E eu vim competindo, sim, conforme no triatlo, com provas menores, foi aumentando, até que eu cheguei nos Sertões. Os Sertões eu fiz 7 vezes os Sertões, e em 2007 fui campeão dos Sertões, na categoria quadriciclo, na categoria geral, fui 3º colocado no Campeonato Mundial de Rally Cross Country, e ganhei uma etapa do Mundial. Então foi o meu auge no rally, foi isso aí, 2007. Eu tava competindo com um fabricante forte, não sei se convém falar o nome. Não, pode, aqui eu pode tava falar correndo tudo. pela Honda. Tá. E aí em 2008 veio aquela crise Lehman Brothers, quebrou o mundo inteiro, a Honda tirou o patrocínio de tudo, principalmente de quadriciclo, de moto e tal. E aí eu resolvi parar, porque tava ficando muito profissional, muito caro, e aí eu Já que parei. não ia ter o apoio, né? É. E aí eu falei, mas o que eu vou fazer? Eu continuei fazendo o triatlon, mas eu sempre gostei de coisa motorizada, de moto e tal. E eu vinha fazendo viagens de moto. Eu falei, agora eu vou incentivar o meu... Incentivar não, vou... Como é que eu vou falar? Me fugiu a palavra aqui agora. Eu vou focar mais nas viagens de motos. Viagens longas. E aí eu venho fazendo de lá pra cá, 1 ou 2 por ano, viagens longas. E essa que você tá falando agora, que eu fiz agora semana passada, era uma importante pra gente, porque eu tenho um parceiro que é o Bigude, é o João Coelho, que começou comigo nessas viagens de moto em 2008. Logo que eu parei os rallies, ele começou a viajar comigo. E a gente vem fazendo, ano a ano, várias viagens. E só faltava esses 3 países que eu fiz agora, semana passada, que é a Guiana Francesa, o Suriname e a Guiana Inglesa, pra gente fechar todos os países das 3 Américas. Desde o Alasca até o Ushuaia, a gente já passou por todos os países. Que legal, Em cara. várias viagens. Já fiz viagem dos Estados Unidos pro Brasil, pro Alasca. Então, faltava só esses 3, exceto a Venezuela, que por motivos óbvios não dá pra gente ir, né? Mas também não conta. Também não conta. Então, daí a gente ficou pensando nessa viagem, vamos fazer. Falei, quer saber, o momento é agora de fazer. Então a gente saiu do Amapá, de Macapá, do Amapá. Fomos até Oiapoque, que é a última cidade do norte do Brasil, já cruzando a floresta amazônica. Daí fizemos a Guiana Francesa, Suriname, Guiana Inglesa, que hoje em dia é Guiana, né? Não se chama mais Guiana Inglesa. E voltamos para Rondônia, para Boa Vista. Foram, acho que 7 dias, 8 dias. Deu 3 mil quilômetros, mais ou menos. E foi fantástico, porque a gente andou muito na selva amazônica, off-road, que é o que a gente gosta, conforme a gente falou, com moto menorzinha, que é gostoso. Então foi incrível. Então, Caraca, que rolê, hein, meu? Foi E o bacana. visual? E o perrengue? Conta um perrengue bom Conta os também. perrengues, né? Os perrengues são os mais legais, né? Quantas vezes vocês caíram? Você perdeu a conta ou não? Nessa a gente não caiu tanto, mas eu já fiz uma outra na Amazônia, em 2013 a gente fez
de Manaus até São Paulo, que são 6 mil quilômetros, a gente fez um trecho lá que chama Rodovia Fantasma, que eles chamam de Rodovia Fantasma, que é BR-319. Essa é dura, cara. Essa foram 500 quilômetros em 4 dias andando o dia inteiro para percorrer 500 quilômetros. Deu 120 quilômetros por dia, das 7 da manhã às 7 da noite. Aí é perrengue. Caminhando, acho que vai mais rápido. Né? Aí não dá pra contar quantas a gente caiu, porque é barro atolado. É aquelas coisas que parecem no Fantástico. No Fantástico, sabe? Caminhão atolado. Caminhão nem passa nesse lugar que a gente passou. Então, nessa aí a gente caiu pouco. É perrengue de furar pneu, de quebrar roda, de sofrer um pouco as motos. Mas assim, não foi tanto perrengue. Assim. O legal é que a floresta onde a gente andou, a Amazônia, é muito densa, é muito fechada. E você tá num ponto que você colocar no mapa... Eu não conheço ninguém que foi pra lá. Não sei se vocês conhecem, né? pra Suriname, pra Goiânia, não conheço. Então é um lugar assim... A gente viajou 3 mil quilômetros e a gente não viu um turista. Nenhum. 0,0. Vocês eram ETs, né? Os caras vêem moto, e a moto nem é tão grande, mas os caras acham, parece que é meio ET mesmo. Mas foi incrível, foi muito, muito bacana. E a parte física, como é que foi pra encarar isso aí? Tranquilo ou não? Como a parte física até que assim, é o calor, a umidade, né? Você desidrata bastante, mas não é nenhum perrengue, não. Na outra, essa que eu contei há pouco aí, que a gente fez lá de Manaus para São Paulo, foi mais difícil. Essa viagem de 2013 eu fiz 4 dias depois do Ironman de Floripa. Eu tava debilitado e um dos caras que tava com a gente, meu primo, ele tava meio acima do peso. Então ele sofria, eu tinha que levar minha moto, carregar ele, carregar a moto dele. E aí eu falei, Ainda bem que você tava treinado, pelo menos, né? Pô, tava debilitadíssimo, né? 4 dias depois de Floripa. Mas foi bem bacana. Você chegou a pegar alguma época das provas de aventura ou não? Prova de aventura eu não fiz. Eu fiz a primeira EMA, em 98. Eu fiz o apoio pro Michel, pra Tamara e pro João Paulo. Sim. O apoio era eu e o Makoto. Lembra do Makoto? Lembro, Makoto, escalador. Fizemos apoio só, mas corrida de aventura depois eu nunca o Makoto no ano seguinte já foi pra competir, ele já não foi mais de apoio. Exatamente. 98, eu lembro direitinho. Que daí também o Cabeça tava fazendo, Marcelo, né? Da Power, ele, o Coelho, enfim, uma turma aí. Simone. Foi o ano que o João Paulo inaugurou a casa dele de Maresias. Tinha acabado de fazer a casa em 98. E eles estavam treinando pra prova pra esse EMA. E o dia que foi inaugurar a casa, num sábado, o Michel e a Tamara inventaram de fazer um treino na Serra do Mar com o João Paulo, pro EMA. E a esposa do João Paulo na época era a Paula. Falou, você vai inventar de fazer o treino no dia que a gente vai inaugurar a casa, receber convidado, não sei o quê. Não, pode deixar que o Michel falou que a gente chega sábado de manhã cedinho lá. Chegou sábado da noite, né? Sábado quase meia-noite. Ela tava espumando, cara. Se perderam na serra, tudo. A prova de aventura tem umas histórias dessas. Eu fiz uma... Eu lembro uma vez em 99, a gente tava fazendo pra fazer o EMA 99. E daí tinha uma equipe que era o Michel, Fábio Rosa. Sim. E o Carlos Borges. Carlão? O Borges ou o Sergente? O Borges. E, cara, era uma prova curta em Paraty. E daí eles falaram assim, não. 5, 6 horinhas a gente termina a prova. Eu olhei assim... E eles, tipo esse esquema que o Chiro, 2 gel. Cada 2 gel e uma barrinha. Na época só tinha aquela Power Bar Performance. No Ironman lá de 95 era isso aí. Era o Ironman chiclete de onça, água e Gatorade. Não mais nada. Aquilo ali você não conseguia... Você ficava ruminando, parecia um camelo comendo um negócio. Eu olhia nunca. Que punha no quadro da bicicleta, né? Quase arrancava um pedaço do quadro junto. Né? Não sai, tá até hoje lá. Tá até hoje lá. E daí eu lembro que, cara, resumo da história, a gente chegou uma hora no meio da prova, eu olhei, tava o Michel sentado numa pedra, assim, tipo, com aquela cara de, eu não acredito que eu tô passando por esse perrengue. O Fábio Rosa e o Carlão deitados no chão. Tinha acabado comida, só que isso daí já era 9 da noite, a gente tinha largado às 6. E, cara... Os caras não tinham comida, não tinham bebida, não tinham mais nada pra levar. E eu já tinha passado perrengue numa outra prova. Cara, eu tinha levado tudo. Sonho de valsa, guaraná, doce de leite. Eu tinha tudo na minha mochila. Eu falei, eu carrego peso, mas fome eu não passo, cara. Na hora que a gente chegou, e eu falei, e aí, como é que tá? O Michel falou, não tão legais e tal. Eu falei, o que vocês querem? Eu falei, cara, tem aqui sonho de valsa, guaraná. Daí até o Michel falou, só falta falar que tem algodão doce aí, né? Tipo, já tava... Daí eu lembro o Fábio Rosa, ele pegou a barra, tinha uma barra de performance, ele enrolou, enfiou inteira na boca. Você imagina o desespero que a gente não conseguia dar uma mordida e engolir. E, eu lembro que foi um perrengue, cara, que daí a gente chegou na área de transição ainda que tinha, que era de um track, os dois apoiados em mim, imagina eu com esse porte físico todo, os dois, apoiados em mim. Eles pararam a prova ali
E ainda tinha mais um trecho de bike. Mas, cara, prova de aventura era um perrengue, cara, que não dava pra calcular. Os treinos eram engraçados, né? Uma vez o Michel inventou, a gente tava em Maresias, ele inventou eu fui treinar com eles. Vamos dar uma pedaladinha de mountain bike. Eu saí com um power bar desse chiclete de onça aqui e água na bicicleta. A gente foi até Paúba, começou a subir a serra, assim, de repente chegou uma hora que não dava mais pra ir com a bicicleta nas costas, 1 hora subindo com a bicicleta nas costas. Falei, eu quero ver como é que a gente vai descer isso aqui. Não, lá em cima tem um caminho, não sei o que lá. Aquelas coisas do Michel, né? Resumindo, demorou 7 horas. A hora que a gente foi descer, a gente tava em Caraguatatuba, cara. Aí tinha que voltar de Caraguatatuba até Maresias, pedalando, sem comida. Foi uma catástrofe, cara. A Tamara caiu, acho que a Patrícia Bertolucci tava também. Foi uma coisa. Perrengue, alguns dos perrengues que a gente passa. Mas isso que é engraçado, né? Total. E é o que eu acho que mudou hoje, né? O próprio pedal, né? Que é o que você falou. Você não tinha comunicação direito com as pessoas, né? Que na história que você contou lá da sua mãe. Pô, a gente ia pra estrada, nossos pais falavam assim, beleza, eu acho que eles estão vivos, né? Acho que terminou o treino, né, Fabinho? Isso daí... E que não é que é melhor, mas era uma realidade de vida de uma forma geral diferente. Você ia falar que você ia dormir na casa de um amigo e sair, teu pai e tua mãe acreditavam que você saiu, que você voltou, que você tava bem. E no dia seguinte, você ia, quem sabe, você ligava pra eles, né? Porque não tinha essa coisa do celular, hoje em dia é tudo caminhos, rastreado, né? Tudo... Rota pelo Strava, de você saber pra onde você vai, o que você vai fazer, o que você não vai fazer. Isso acabou mudando muito o esporte, né? Em 90, a gente começou a treinar... Eu e o Michel, a gente entrou junto na faculdade, na mesma época, né? Ele entrou num curso, eu entrei em outro. Esse treino que a gente fez durante muitos anos, que a gente saía às 5h30 da manhã, terça e quinta aqui da Faria Lima, a gente saía às 4h30, porque a faculdade começava mais cedo. Então eu e ele, a gente ia 4h30 para Bandeirantes, no escuro. Não tinha carro de apoio, não tinha luz, não tinha celular, não tinha nada, meu. E aí voltava, ia treinar, e ia pra faculdade depois. Fizemos isso uns 2 anos, 2 ou 3 anos direto, o tempo que a gente estava na faculdade. É uma coisa bem... Imagina hoje em dia, se sair 4h30... Deve ter uns loucos que fazem, mas tá muito perigoso, né? É outra época. O movimento é muito maior. É, muito maior. A Bandeirantes, que era onde a maioria de todo mundo pedalava a estrada aqui. Bandeirantes virou uma avenida, né? Tinha muito menos movimento, enfim, era bem... O asfalto não era tão bom quanto o de hoje, mas tinha bem menos carro. Exatamente. Legal, Indião. Cara, obrigado. Obrigado aí pelo papo. Parabéns pela história. Parabéns pela parceria ali com o João, por viver muito, muito ao lado dele. Eu tenho certeza que você deve ter conversado bastante com ele sobre tudo, né, cara? Até muitas vezes oportunidades que apareciam pra ele ali. Obrigado pelo papo e pela parceria, pela amizade, cara. Obrigado a vocês pelo convite aí. Primeira vez que eu participo aí no podcast. Show de bola. E valeu mesmo, cara. Espero que tenha um conteúdo aí legal pra vocês. Sempre tem, com certeza, cara. Viveu bastante coisa com a gente aí. Obrigado. Obrigado, Fabinho. Valeu, Rô. Isso aí, espero que todos vocês tenham gostado. Um pouquinho da história do que foi o triatlon ali na década de 90, 2000 principalmente. Indião fez um Ironman durante muito tempo, mas tudo que a gente viveu lá atrás a gente conquistou e trouxe essas relações, essas amizades que a gente carrega até hoje. Então, espero que vocês tenham gostado. Valeu, um abraço.